Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que essa noite possamos estar com o nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem para tratar nas nossas vidas essa noite. Que possamos realmente deixar o Senhor falar o nosso coração, né? Tratar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé e vamos juntos adorar ao nosso Deus.
que possamos todos os dias das nossas vidas refletir a glória do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom realmente podermos louvar ao Senhor. E graças a Deus, mais um domingo que nós podemos estar aqui reunidos juntos, como igreja, família, corpo de Cristo, isso que nós somos. Vamos orar, vamos agradecer a semana que o Senhor nos deu e essa semana que se inicia, que o Senhor continue direcionando e abençoando as nossas vidas. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela semana e te agradecemos também pelo dia. Somos gratos, ó Deus, porque a cada manhã o Senhor renova a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Cada dia, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de poder viver este dia na presença do Senhor, para te honrar, para te glorificar, para te louvar, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, te louvamos, ó Deus, pela tua graça que nos sustenta, ó Pai, e pela salvação que o Senhor nos deu através do teu Filho Jesus. Louvamos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que temos de estar aqui, reunidos, ó Deus, no teu santo nome, com toda a liberdade que temos de cultuarmos ao Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja se manifestando aqui nesta noite, em cada coração, ó Deus, falando conosco, nos louvores, nas orações e principalmente, através, ó Pai, da tua palavra. Estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco nessa noite. Te agradecemos por isso e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 29. Este salmo celebra a glória e o poder de Deus manifestado na natureza. Salmo de número 29. Diz a palavra: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. O Salmo diz que devemos tributar ao Senhor a devida glória que Ele merece, ou seja, dar a Deus a honra e o louvor que só Ele merece. E é isso que nós vamos continuar fazendo neste momento, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé e vamos continuar adorando a esse Deus supremo, soberano em glória. É esse Deus maravilhoso que nós temos que adorar todos os dias das nossas vidas, lembrando que Ele é o Deus maior, o Deus que nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então adore ao Senhor essa noite com todo o seu coração. Amém?
Glórias ao nosso Deus, que não há outro Deus acima dos céus e da terra como o nosso Deus. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus que nos ouve todos os dias. São tantas as dificuldades que passamos, mas o Senhor está sempre ali pronto a nos ouvir. Ele está sempre de braços abertos a nos receber. Basta que realmente batemos na porta e Ele vai abrir. Peça em oração e Ele há de atender. Amém. Eis-me aqui.
Glórias ao nosso Senhor Jesus, porque só a presença dele nos basta. Só ele que supre todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios. Só o Senhor para nos ajudar, amém? Agora os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas, amém? Eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar, Te adorarei com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar, pois sei quem tenho crido e sei que és poderoso para fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafa, o Deus que cura e faz ressuscitar. Teu nome, ó Deus, é El Shaddai, Todo-Poderoso pra me abençoar. Para Ti não há vale profundo demais, para Ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Aleluia, Jesus, confiamos em Ti. Eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar, Te adorarei com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar, pois sei quem tenho crido e sei que és poderoso pra fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que cura e faz ressuscitar. Aleluia, Senhor Jesus. Teu nome, ó Deus, é El Shaddai, Todo-Poderoso pra me abençoar. Para Ti não há vale profundo demais, para Ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Para Ti não há vale profundo demais, para Ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, quero Te agradecer. Agradecer o Senhor mais uma vez por estarmos aqui, unidos, Paizinho, em comunhão para adorar e louvar o Teu nome. Senhor Jesus, peço que essa noite, Pai, o Espírito Santo do Senhor possa visitar cada coração aqui presente.
O Senhor sabe das lutas de cada um de nós. O Senhor sabe das dores de cada um de nós. Paizinho, e o Senhor também é aquele que consola o coração de cada um de nós. Paizinho eterno, eu peço que o Senhor essa noite, Pai, possa estar falando conosco através da Tua palavra. Usando o pastor Fernando, Senhor Jesus, para estar falando conosco. Abra os nossos corações e mente para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Paizinho, que nós sejamos sábios no Teu agir, Paizinho. Que possamos andar com segurança. Qualquer vale que nós estejamos passando ou vivendo, possamos segurar na Tua mão e ter a certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Paizinho, que sejamos gratos diariamente pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu sangue derramado naquela cruz por cada um de nós, por ter pagado um alto preço, Pai, pelo pecado que nós deveríamos pagar, mas pela Tua graça fomos alcançados. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de nós passarmos para o nosso momento da palavra, nós vamos orar. Temos alguns motivos para estar intercedendo e clamando ao nosso Deus. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos em nosso coração. Sempre lembrando do nosso irmão Lúcio, da irmã Neuza, a irmã Edia, a recuperação da cirurgia. Também oramos pelo ministério de capelania que tem sido desenvolvido ali no hospital. Que o Senhor continue abençoando ali o ministério e as vidas que estão sendo alcançadas. Também vamos lembrar aqui da Kate, que hoje está aqui conosco, e também pedir pelo consolo dos familiares. A última vez que ela esteve aqui, nós estivemos orando pela sua mãe, que estava internada, mas aprove ao Senhor levá-la. Então nós vamos orar para que Deus traga consolo aos familiares. Vamos orar pelo padrasto da Gabi, que está internado, o seu Valdir, para que o Senhor também entre com providência, esteja ali abençoando a vida dele. Eu queria chamar aqui o irmão Pedro para estar orando, fazendo a intercessão. O irmão Pedro esteve, inclusive, hoje lá no hospital, fazendo a visita ao padrasto da irmã Gabi, compartilhando também ali um pouquinho da palavra, vendo a situação dele, que Deus possa estar ali abençoando. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor se agradou de nós, Pai, em inclinar os teus olhos e nos ver, em inclinar os teus ouvidos e nos ouvir. É o Senhor que firma os nossos passos, Pai. Sem a tua ajuda, sem o teu suporte, Senhor, nós somos insuficientes e não conseguimos, mas em ti, Senhor, nós somos fortes, porque é o Senhor que nos fortalece. Nos fortaleça, Senhor, na força do teu poder. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor pela tua graça sobre nós, Senhor. Nós rogamos pela tua ajuda, rogamos que o Senhor ouça como já ouviu as súplicas, as orações, as que foram colocadas agora diante do Senhor e as que são colocadas diante do seu altar, na súplica individual de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que agora, nesse momento, recorre ao Senhor. Age com misericórdia para conosco, Senhor. Que a tua bondade, tua consolação seja sobre as nossas vidas. Consola, Pai, os corações daqueles que, nesse tempo, estão ausentes dos seus parentes, queridos, sentindo falta, Senhor. Mas que a consolação seja
de que são filhos do Senhor, aqueles que creram no Senhor Jesus, estão na glória. E num tempo adequado, assim como o veremos, mas principalmente veremos a face do Senhor. Olha para as doenças físicas nossas, Pai, as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas enfermidades, e socorre, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda em diagnósticos, Pai. Aqueles que ainda não foram revelados, que o Senhor revele em exames. Ajuda através dos médicos, dos profissionais da saúde. Usa as suas estratégias, ó Senhor, para cuidar das nossas necessidades, Senhor. Conduz também, Senhor, as nossas ações, que o Senhor mesmo que nos encaminha, o Senhor mesmo que nos coloca diante de quem o Senhor quer colocar, o Senhor nos leva onde o Senhor quer que nós estejamos, e que não nos calemos, que não sejamos envergonhados, Pai, mas que tenhamos ousadia, audácia no Senhor para falar a verdade. A Tua palavra é a verdade, para anunciar a Tua glória, a Tua fama, expandir o Teu reino e falar da salvação no único Salvador que é Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, rogo pelas Tuas bênçãos, as Tuas consolações, as Tuas ações sobre as nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Esta série que nós temos trabalhado nesta carta, quase finalizando, e agora nós temos falado aqui sobre essa questão de batalha espiritual. Efésios capítulo 6, hoje nós vamos meditar aqui do verso 10 até o verso 13. Semana passada nós ficamos no verso 10 e hoje nós vamos repeti-lo, mas indo até o versículo 13. Na semana passada nós falamos sobre a vitória de Cristo sobre o diabo e hoje nós vamos falar que devemos estar preparados para a guerra. Efésios 6, a partir do verso 10 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, na guerra, uma das chaves que temos para a vitória é conhecer o nosso inimigo. É por isso que na semana passada nós falamos justamente sobre a questão da batalha espiritual e o inimigo que nós enfrentamos. Nós aprendemos ali quais são as características e as ações que ele tem sobre as nossas vidas. Algo que nós temos que entender é que a motivação para toda a obra de Satanás é o orgulho e a glória que ele quer para si. Essa é a única motivação que ele tem. E essa é a razão pela qual ele foi destituído da função que ele tinha e foi lançado para fora da presença de Deus. Nós temos 2 textos no Antigo Testamento que são usados, inclusive, para falar sobre a queda de Satanás. Um deles está no livro do profeta Isaías, capítulo 14, a partir do verso
11. Isaías 14, a partir do verso 11, diz: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Este é um dos textos que são usados para falar sobre a queda de Satanás. O outro está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. A partir do verso 11 também, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esses dois textos se referem, na verdade, a duas figuras históricas. O do profeta Isaías fala do rei da Babilônia, e aqui o do profeta Ezequiel fala do rei de Tiro. Só que ambos os textos são interpretados justamente como representações de Satanás, simbolizando essa luta entre a humildade diante de Deus e o orgulho que leva à queda, conforme vai dizer Provérbios 16, 18. A soberba leva à ruína. A expressão que é usada no profeta Isaías, como caíste do céu, ó estrela da manhã, é que é frequentemente associada exatamente à queda de Satanás. Uma vez que esse termo, estrela da manhã, algumas versões inclusive traduzem com o nome de Lúcifer. Ela é interpretada como esse símbolo desse ser angelical que perde a sua posição justamente por causa do seu orgulho. Já no livro do profeta Ezequiel, a passagem aqui, ela descreve essa beleza, o esplendor, a sabedoria que o rei de Tiro, ele tinha, e que além da sua queda devido ao orgulho e à corrupção. A ideia aqui, irmãos, de que esse ser, ele foi criado perfeito, porém em seguida ele se tornou corrompido por causa do seu orgulho. Então isso se refere como a Satanás na figura desses dois reis. Porque a atitude deles foi a mesma atitude que Satanás teve diante de Deus. Eles se orgulharam do poder, da glória que eles haviam conquistado. Então eles são usados exatamente como a própria figura de Satanás, simbolizando inclusive a queda do próprio diabo. Nós sabemos então que a única motivação para a queda de Satanás foi por causa do seu orgulho. Agora, existe uma coisa que muitas pessoas elas têm dúvida, é se um cristão ele pode ser possuído por demônios. Você com certeza já deve ter se feito essa pergunta. Será que um cristão ele pode ser possuído
por demônios? A grande questão aqui, irmãos, é justamente definir o que significa ser ou estar possuído. A grande confusão que muitas pessoas têm em saber se um cristão ele pode ou não ser possuído está em determinar o significado desse termo, o que significa ser ou estar possuído. Eu quero colocar aqui pelo menos 3 questões em relação a isso, que talvez nos traga aqui uma clareza sobre essa questão. A primeira delas é que o termo ser e estar possuído tem o significado de ter posse, ou seja, a pessoa ou o objeto, ela pertence a Satanás. Satanás, ele é dono disso. Então, a pessoa, ela envolve ali, a posse, na verdade, envolve uma tomada total do indivíduo por uma entidade maligna. Ela é literalmente tomada, possuída pelo demônio. Ou seja, a pessoa, ela perde o controle sobre as suas ações, ela perde o controle sobre os seus pensamentos, agindo sobre a influência direta de uma força externa, que é justamente o demônio que toma conta da vida dela. Ela é tomada de tal maneira que ela não tem consciência nem mesmo do que ela está fazendo. Ela passa a ter comportamentos estranhos, ela passa a ter ali atitudes estranhas e muitas vezes ela nem sabe, depois que passou aquilo, que realmente aconteceu. Então esse é o primeiro termo em relação a ser e estar possuída. A pessoa, ela é realmente tomada por Satanás de tal maneira, tomada pelos demônios de tal maneira que ela perde o controle total das suas ações, agindo então sob a influência direta dos demônios. Talvez um texto que nos ajude um pouco nisso, eu coloquei ali acho que um trecho dele no slide, é o que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8. A partir, deixa eu ver se é esse aqui mesmo que eu marquei. Aliás, perdão, capítulo 5, não capítulo 8. Capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, dependendo da versão. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ou seja, esse é um tipo de pessoa no qual Satanás ele tem posse. A pessoa está totalmente sobre o controle do inimigo. Ele não tem mais a ação própria. Ele age de forma ali que o inimigo passa a realmente tomar conta da vida dele. O texto diz claramente que ele vivia num cemitério, as pessoas tentavam prendê-lo com cadeias, mas ele arrebentava essas cadeias e ele ficava ali atormentando também a vida daqueles que passavam por aquele local. Ou seja, ele estava sobre a posse de Satanás. Esse é o tipo primeiro que nós temos de ser e estar possuído. Porque geralmente quando a gente fala em possessão demoníaca, provavelmente o que lhe vem à mente é aquela pessoa que tem uma alteração na sua voz, passa a falar mais grosso, de uma forma totalmente diferente, seja homem ou seja mulher, ela passa a ter uma força descomunal e muitas vezes ela passa ali a ficar toda retorcida quando ela é repreendida no nome de Jesus. Então, provavelmente, esse seja o tipo de pessoa que você imagina quando ela está possessa pelo demônio. Essa é a primeira questão que nós temos aqui. O segundo significado da ideia de ser e estar possuído é ter domínio.
Ou seja, a pessoa ou o objeto, ela é controlada por Satanás. Porém, esse controle refere-se a uma situação onde uma entidade maligna, ela não chega a possuir a pessoa, mas ela exerce domínio sobre as suas ações e sobre as suas decisões. Ou seja, ela tem domínio sobre a pessoa, mas a pessoa, de certa maneira, ela tem consciência daquilo que ela está fazendo. Ela passa a ter ali uma compulsão por ações que levam a prejudicar a vida dela. Então, ela não manifesta a possessão da maneira como nós imaginamos. Muitas vezes ela parece uma pessoa normal, mas o demônio está agindo na vida dela também. Eu coloquei como exemplo aí o caso de Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Ou seja, Saul, ele não estava possuído pelo demônio, no sentido de que o demônio tinha posse da vida dele, mas tinha controle, de tal maneira que o levava a agir de formas ali prejudiciais, não só para a vida dele, mas para aqueles que estavam ao redor dele também. E, por fim, um outro termo que pode se definir pela questão de ser ou estar possuído é sofrer a influência. Ou seja, a pessoa ou o objeto, ela manifesta ações demoníacas. Ela tem atitudes que são as mesmas atitudes que um demônio teria. Esse controle, essa influência, ela é mais sutil. A entidade maligna, ela sugere pensamentos, sentimentos e comportamentos, mas ela não exerce controle direto sobre a vida da pessoa. Ela tem sugestões e pressões, porém ainda com a capacidade de resistir ao inimigo. Um exemplo que eu coloquei aqui é o próprio exemplo de Eva no Jardim do Éden. Ela sofreu a influência do inimigo, onde o inimigo ali sugeriu para ela uma situação no qual ela poderia ter resistido, mas ela não resistiu. Ela acabou cedendo ali a sentimentos negativos que vieram sobre a vida dela. Então, quando a gente pensa nessa questão de ser e estar possuído, talvez olhando dessa maneira fica mais fácil de você definir quando uma pessoa realmente ela está ou não possuída de um demônio. A gente tem que entender que o diabo, ele não tem posse da vida daquele que está em Cristo. Ou seja, um cristão não pode ser possuído por Satanás ou seus demônios. Isso é muito claro. Porque a vida dele está em Cristo. Porém, ele pode ser momentaneamente controlado quando essa pessoa dá brechas na vida dela. Mas controlado não no sentido de ser possuído, talvez no sentido de ter esse domínio. Ele não é possuído, mas o diabo tem um certo domínio ali sobre a vida da pessoa. E também de sofrer influências demoníacas que o levam a fazer coisas que manifestam o reino das trevas. Nós temos 2 exemplos na Bíblia que mostram claramente a questão da influência e da possessão. O primeiro deles é com o apóstolo Pedro. Quando nós vamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 22,
Vou pegar a partir do verso 21, diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Ou seja, Pedro se deixou ser influenciado por Satanás ao ponto de dizer: o Senhor não pode ir para a cruz, o Senhor não vai morrer. Agora, um outro exemplo do que significa ser realmente possuído. Você vai ali para o Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 2, diz assim: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Aí você vai lá para o verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. No caso de Judas, ele foi possuído por Satanás. O texto diz claramente que entrou nele Satanás. Agora, sabe o que é interessante? Que Satanás entrou em Judas, ele não alterou a voz, ele não esperneou, ele não teve nenhuma força descomunal, ele agiu como uma pessoa normal. Então, muitas vezes, uma pessoa possuída, ela não necessariamente precisa agir como aquele homem que estava com os demônios de Gadara. Aquele homem estava naquela situação porque a quantidade de demônios que estava na vida dele era tamanha que ele perdeu completamente o controle. Marcos vai dizer que, ao encontrar-se com Jesus, Jesus lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: o meu nome é Legião. Entenda que Marcos escreve para os romanos. Então, o que Marcos está dizendo, na verdade, não é que o nome daquele demônio era Legião, mas que a quantidade de que estava dentro daquele homem era do tamanho de um exército, porque a legião era um exército de 2 a 6 mil homens, conforme era o exército romano. Então dá para você imaginar o tanto de demônio que estava dentro daquele homem de Gadara. De pelo menos 2 a 6 mil demônios estavam dentro daquele homem. Talvez por isso a sua força descomunal. Ninguém conseguia realmente detê-lo. Mas essas, irmãos, são questões que nos ajudam a compreender e a entender um pouquinho sobre essa ideia de ser ou estar possuído. Lembrando, um cristão que realmente tem a sua vida em Cristo, ele não pode ser possuído por demônios ou Satanás, porque ele não está debaixo da posse de Satanás. Quem tem o controle da vida dele é Cristo Jesus. Mas ele pode sofrer influência, sim, e ser controlado, não no sentido de perder ali a consciência, mas ser controlado ao ponto de fazer coisas que se referem às ações das trevas. Nós sabemos que cristãos podem ser enganados, podem ser acusados, tentados, e eles podem ceder a tais ataques, sofrendo então a influência do inimigo sobre as suas vidas. Isso leva essa pessoa a se afastar de Deus e a pecar contra o Senhor. O próprio caso de Saul, por exemplo, ele foi se afastando de Deus, ao ponto de chegar o momento em que o demônio passou a agir na vida dele e a atormentá-lo. Mas como filhos de Deus, a palavra diz, nós somos justificados, nós somos regenerados, santificados e
habitados pelo Espírito Santo, capacitados a resistir a Satanás. Aquele que é filho de Deus precisa ter essa consciência. Eu fui justificado, eu sou regenerado, eu fui santificado, e o Espírito Santo faz parte agora da minha vida. E é por causa da vitória de Jesus, que nos foi assegurada lá na cruz, é que em Cristo nós temos a capacidade de resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Conforme Tiago vai dizer na sua carta. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, é necessário que você tenha uma vida em submissão diante de Deus. Mas como nós enfrentamos a Satanás e os seus demônios? À medida que nos tornamos mais obedientes a Deus, entenda uma coisa, à medida que você vai entregando a sua vida a Deus, você vai buscando realmente viver em santidade na presença do Senhor, a sua vida não vai ficar mais fácil. Ela vai ficar cada vez mais difícil. Quanto mais você buscar obedecer a Deus, mais difícil vai ficar a sua vida. Porque a verdade é que Satanás ele vai aumentar os seus ataques contra aqueles que buscam servir ao Senhor de forma sincera. É isso que o diabo faz. Ele não quer que você permaneça nos caminhos de Deus. Ele vai fazer de tudo para que você saia dos caminhos do Senhor, para que você peque contra o Senhor. O próprio Jesus, quando ele enfrentou o diabo nas tentações do deserto, e por 3 vezes ele resistiu a Satanás, porém, veja só o que diz o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 13, eu acho que eu coloquei aí no slide, mas eu vou ler aqui na Bíblia, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até não voltar mais, até momento oportuno. Jesus venceu o diabo no deserto, mas a palavra diz que até momento oportuno. E a mesma coisa acontece com as nossas vidas. Quando nós resistimos às tentações, às investidas do inimigo, ele vai voltar a atacar de novo. E de novo, e de novo. Porque ele não desiste de nos fazer desviar dos caminhos de Deus, principalmente se você está buscando servir ao Senhor de forma sincera. Então, quando um cristão ele se dedica a conhecer melhor a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, não espere que a sua vida fique mais fácil. Ela vai ficar difícil, porque o inimigo vai investir contra você. Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você ore, ele não quer que você venha à igreja, ele não quer que você sirva ao Senhor. Então ele vai fazer de tudo para fazer você desviar do caminho de Deus. Irmãos, um cristão que não enfrenta mais batalhas contra as tentações do mundo, os desejos da carne e as artimanhas de Satanás, é alguém que pode ter se afastado da fé, ou alguém que se tornou complacente demais na sua vida espiritual. Lembra que na semana passada nós lutamos contra 3 coisas? O mundo, com as suas influências, a carne, ou seja, a natureza corrompida com as suas fraquezas, e o diabo com as suas estratégias. E o diabo ele vai usar da fraqueza da nossa carne, se aproveitando das influências do mundo para nos desviar do caminho de Deus. É dessa maneira que ele age. Então, se tem um cristão que não está mais enfrentando batalhas contra o mundo, a carne e o diabo, é porque ele já está se afastando da fé. Ele está sendo negligente com a sua vida espiritual. Quando não existem mais conflitos ou desafios, é sinal de que essa pessoa,
ela se afastou do engajamento, do serviço ativo na sua jornada de fé. O apóstolo Hernandes, o pastor, chamar ele de apóstolo aqui daqui a pouco, pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz em um dos seus comentários que vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã é batalha, é luta diária, todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos uma luta diária, irmãos, contra o mundo, a carne e o diabo. Então a fraqueza espiritual, ela acontece quando a pessoa, ela esquece a alegria da sua entrega a Deus. Quando ela perde o entusiasmo de estudar a Bíblia, de orar e adorar ao Senhor. Quando a pessoa, ela começa ali a esfriar na fé, é porque ela está sendo negligente com a vida espiritual dela. Ou seja, ela está dando brecha para o inimigo agir. No livro de Apocalipse, Jesus, ele traz uma advertência contra a própria igreja de Éfeso. A primeira igreja a qual João escreve é a igreja de Éfeso, e Jesus, ele traz uma advertência a essa igreja justamente por eles abandonarem o primeiro amor. E os exorta então a fazer o quê? A buscar o arrependimento. Aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O esfriamento espiritual, irmãos, leva a uma diminuição, tanto na qualidade quanto na quantidade do serviço que você presta ao Senhor. Quanto mais você se afasta de Deus, diminui a qualidade e a quantidade do serviço que você presta ao Senhor. O padrão de declínio na vida do crente, ele passa por essas fases. As pessoas, elas começam a perder o amor verdadeiro por Cristo. Por quê? Porque ela está se deixando ser levada pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Então ela vai perdendo o seu amor verdadeiro por Cristo. Ela vai se deixando levar pelas coisas do mundo. Ela passa a tolerar o pecado na vida dela. E isso leva a uma busca por satisfação em coisas que visam satisfazer a própria carne. Isso leva ela a buscar os bens materiais ou a exaltação da sua própria imagem. Ela deixa de olhar para Deus e começa a olhar somente para si mesma. Isso é o que acontece quando a pessoa começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Ela vai esfriando. E ela vai dando terreno para o inimigo agir, colocando desânimo, colocando desespero, colocando ansiedade, colocando tristeza no coração dela. Porque é assim que ele age. É assim que ele faz. E muitas vezes você pode achar que você está sozinho nessa batalha, mas entenda, a batalha não é individual. Você não está sozinho. A batalha, irmãos, espiritual, ela é uma luta coletiva. Ela é feita no e pelo corpo de Cristo. A batalha espiritual, ela é feita no corpo de Cristo. É por isso que Paulo destaca a importância da união que deve existir entre os membros do corpo. Em muitas cartas, Paulo vai falar justamente sobre unidade. A unidade que temos que ter em Jesus. E o que o diabo tenta plantar no meio da igreja? Divisão. É isso que ele faz. Mas Paulo enfatiza a unidade no corpo de Cristo.
E a razão pela qual o diabo ele ataca a sua vida é justamente porque você faz parte do corpo. Por você fazer parte do corpo, é por isso que o diabo investe contra você. Então não é uma luta pessoal entre você e as forças demoníacas, mas é uma luta entre Deus, o seu povo e a expansão do reino de Deus. A luta, ela não é pessoal. Satanás, ele não está lutando contra você em particular. Ele está lutando contra você porque você faz parte de um corpo que procura fazer a vontade de Deus e expandir o reino de Deus. É por isso que ele se levanta contra a sua vida. Aqui mesmo em Efésios, capítulo 3, do versículo 8 até o verso 11, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora preste atenção: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que Paulo está mostrando para a gente aqui? É que o diabo, ele achou que a investida dele era só contra Jesus. Só que quando ele viu a morte, a ressurreição de Jesus, e através da morte e ressurreição de Jesus, um novo povo se levantando com um coração transformado e regenerado, o diabo percebeu: agora eu entendi qual é o seu plano. Agora eu sei qual é o seu projeto. Pois então agora eu vou me levantar contra o seu povo. Eu vou me levantar contra a sua igreja. Porque eu sei que é através dela que você quer expandir o seu reino. Então, em vez de imaginarmos indivíduos isolados lutando, nós devemos visualizar a unidade do corpo em combate. Porque, irmão, esses versos do capítulo 3 de Efésios mostram como a igreja ela funciona em unidade, onde cada um tem um papel importante para cumprir. Ou seja, cada pessoa deve viver de maneira a mostrar a sabedoria de Deus. Por isso que a união e essa diversidade dentro da igreja, ela é fundamental para alcançar exatamente esse objetivo. Qual o objetivo? Ele diz aqui: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, Deus está usando pessoas para expandir o seu reino. Então veja que a vida e a missão da igreja, elas devem ser observadas num nível muito maior. Porque o plano de Deus revelado em Cristo é proclamado pela igreja. É a igreja do Senhor da qual você faz parte. É por isso que o diabo se levanta contra a sua vida. Porque se você faz parte da igreja de Deus, se a sua vida está em Cristo, o inimigo vai se levantar contra você. E isso não é pessoal. Isso é a batalha dele com Deus. Agora, nós vivemos que a batalha ela envolve não apenas o nosso relacionamento pessoal com Deus, mas ela também envolve o impacto que nós passamos a ter na vida das outras pessoas. Porque, irmãos, viver como filhos da luz significa que a glória de Deus, ela está se refletindo num mundo de trevas. O inimigo se levanta contra você porque ele sabe que você vai ser uma luz naquele lugar. E ele não quer isso.
porque ele sabe que ele vai perder terreno. O combate contra o mal se dá exatamente na relação que nós temos com Deus e também uns com os outros. Agora, de onde vem a força que nós temos que ter para realmente vencermos essa batalha? Para viver, irmãos, uma vida cristã de verdade, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Porque quando um crente ele não se prepara, ele se sente derrotado, tentando servir a Deus através da sua força, através da sua sabedoria. Por isso que a verdadeira força na vida cristã, ela vem da nossa dependência de Deus, aonde nós somos renovados e fortalecidos nele. De onde vem a força para você vencer o inimigo? De Deus, através de Cristo na sua vida. Quando João escreve o seu evangelho, ele traz aqui as palavras de Jesus, em João capítulo 15, a partir do versículo 4, diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem muito crente vivendo vida derrotada porque ele não está permanecendo em Cristo. Ele não tem uma continuidade de vida em Cristo, porque a ideia de permanecer aqui é essa ideia de continuidade. Eu busco sempre permanecer em Cristo. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser derrotado. Eu vou me sentir derrotado, aliás. Porque eu estou tentando fazer isso com as minhas próprias forças. Mas como um crente, nós estamos unidos a Cristo. É por isso que a vida dele é a nossa vida. O poder dele é o nosso poder. A verdade dele é a nossa verdade. O caminho dele é o nosso caminho. A força de Cristo é a nossa força. Muitos citam aquele versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo: eu posso passar dificuldade, eu posso ter momentos de fartura, não importa qual é a situação, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está na minha vida. E Ele estando comigo, eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. A força não é minha. Eu não estou fazendo por mim mesmo. Não é o meu conhecimento, não é a minha sabedoria, é a força de Cristo que está em mim. A luta da igreja contra Satanás, ela já está vencida. Semana passada eu falei um pouquinho disso. A luta da igreja contra Satanás já está vencida. A crucificação e ressurreição de Jesus foram momentos decisivos que derrotaram Satanás e quebraram o seu domínio sobre o pecado e a morte. É por isso que aquele que está em Cristo, ele não tem mais o controle de posse da vida nas mãos de Satanás. Porque a vida dele agora pertence a Cristo. Quem tem o controle da vida dele é Cristo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 57, aliás, a partir do verso 55, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalecer-se no Senhor é algo que Deus faz por nós e em nós, através de Cristo, que já venceu o diabo. Irmãos, nós não podemos vencer por conta própria, porque nós lutamos contra um inimigo invisível. Mas Deus, que a tudo vê, Ele nos concede a coragem, Ele nos concede a perseverança, Ele nos concede a sabedoria para que a gente tenha êxito numa guerra que a gente não venceria. A palavra que é utilizada, inclusive aqui em Efésios, quando ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é como se fosse uma ordem de um general para o seu exército. Essa é a ordem: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Porque, irmãos, nós estamos numa batalha pela nossa vida e pela expansão do reino de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aqui, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não lutamos contra as pessoas. Nós lutamos contra os dominadores, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra isso que nós lutamos. O diabo muitas vezes vai usar pessoas para se levantar contra você. Mas não é a pessoa, é o que está por trás dela. A força vem de Deus e a provisão também vem de Deus. Porque para ser fortalecido no Senhor, você precisa usar a armadura espiritual que Deus oferece. Você tem que lutar com as armas de Deus se você quiser vencer essa batalha. Veja o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Se você quer vencer essa batalha, você precisa revestir-se da armadura e usar as armas de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, as nossas armas não são carnais. As armas são espirituais, irmãos. Muitas vezes o diabo se levanta porque você dá alguma brecha para ele na sua vida e ele faz com que gere uma discussão dentro do seu lar. E aí muitas vezes o marido se levanta contra a esposa e a esposa contra o marido. E sabe quem é que está torcendo para que isso continue assim? É o diabo. Você não está lutando contra o seu marido e nem contra a sua esposa, você está lutando contra um inimigo que está invadindo o seu lar, está criando conflito, está criando desavença. A ideia aqui de vestir-se da armadura é que tem que ser algo permanente. A armadura, irmãos, não é algo que você coloca e tira de vez em quando.
não é como a roupa do seu trabalho, não é o uniforme do seu trabalho, que você veste quando vai trabalhar, depois chega em casa e tira. Essa armadura tem que estar com você a todo momento e a todo instante. Porque o inimigo, ele está investindo contra a sua vida, contra a sua família. A armadura de Deus não é esse uniforme que você veste e depois tira. Ela tem que acompanhar toda a sua vida. Deus, irmãos, nos dá o poder que a gente precisa para a gente ficar firme e estar sempre na presença dEle. Pedro, ele escrevendo a sua carta, ele vai dizer o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, e depois versículo 11, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, porque desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que Pedro está dizendo, procurem com diligência cada vez mais confirmar o chamado de Deus na sua vida. Porque você fazendo isso, você não tropeça, você não cai. Você não é enganado pelo inimigo. E o inimigo, irmãos, ele é muito sutil. Ele sabe como usar as palavras para nos enganar. Hoje eu estava vendo um vídeo. Tudo bem que eu acho que o foco da pessoa é viralizar o vídeo para ganhar seguidores na internet. Mas ele é intitulado Pastor. E ele pegou uma pequena mensagem do trecho ali, de uma pregação do Hernandes Dias Lopes, onde Hernandes Dias Lopes fala justamente sobre a segurança da salvação que nós temos em Cristo. E aí ele pega esse pequeno vídeo e faz um comentário em cima dele, dizendo assim, olha, toma cuidado com esse tipo de pregação, falando assim, toma cuidado com o que esse pastor está dizendo, porque ele está errado, ele está equivocado. E aí ele usou vários versículos bíblicos fora de contexto para validar o que ele estava dizendo. Aí eu pergunto para você, se você não tem conhecimento da palavra, se você realmente não entende o que Deus está dizendo na palavra em relação à vida que você deve ter com Ele, sabe o que acontece? Você é levado por um cara desse. Ele engana você com as palavras dele. Ele leva você a começar a questionar a verdade de Deus. O próprio Judas, aqui, não Judas que traiu Jesus, tá? Aqui na sua carta, Judas é o último livro aí, penúltimo livro antes de Apocalipse aí. Diz assim, Judas verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Veja o que ele diz, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. É o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te preserva. Quando Paulo usa a palavra armadura de Deus, ele se refere a ter todo o equipamento necessário para que você possa enfrentar essa batalha. Você precisa ter todo o equipamento. Ou seja, você precisa possuir todas as ferramentas para realizar a tarefa que Deus lhe designou. E aí então você vai estar preparado e pronto para o que precisa ser feito.
Paulo ele usa essa metáfora de um soldado para nos proporcionar, irmãos, uma imagem muito poderosa. E apesar dele estar se referindo a uma armadura usada pelos soldados romanos, a imagem, na verdade, ela é tirada lá do Antigo Testamento, quando o Senhor é quem guerreava pelo seu povo. Paulo diz que devemos sim nos revestir da armadura, mas quem está batalhando por nós? É o Senhor. É o Senhor quem está batalhando por nós. Por isso que nós precisamos enxergar a batalha espiritual como um ataque e não apenas como uma defesa. Porque muitas vezes nós olhamos para a armadura e nós pensamos só na defesa. Porém, é exatamente o contrário. O povo de Deus não está na defesa, o povo de Deus está no ataque. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas elas pensam apenas na proteção daquilo que a armadura pode oferecer. Só que a palavra mostra algo diferente. Deus é quem está vencendo as forças do mal no mundo sombrio. Nós não estamos recuados, irmãos. Nós estamos avançando. Nós estamos ganhando terreno. É isso que a Bíblia traz para a gente. Quando Paulo fala da armadura, ele não está falando daquele crente que só fica ali se defendendo. Ele está falando daquele crente que está indo para cima. Ele está ganhando terreno. Porque é o Senhor quem está à frente. O próprio Jesus, ele disse, diante do testemunho de Pedro, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Irmãos, não é o inferno que está atacando, é a igreja que está atacando. E o inferno está se recuando. Só que muitas vezes, por não entender isso, nós é que ficamos acuados. Nós é que ficamos com medo. Quando nós temos o Deus Criador de todas as coisas do nosso lado. Quando nós temos o Senhor batalhando por nós, então do que temos que temer? Josafá, quando os inimigos se levantaram contra ele, e era uma grande multidão que estava ali, ele foi buscar ao Senhor. Ele foi orar. E Deus lhe deu a resposta. Você vai para a batalha, mas não será você que vai lutar. Eu vou lutar por você. E sabe o que Josafá fez, irmãos? Ele pegou os adoradores, os músicos, e colocou no fronte, bem na frente. E os soldados iam atrás. Irmãos, se você vai para a guerra, você vai botar cantores lá na frente para ficar louvando ao Senhor, achando que o inimigo depois vai ficar dançando na sua frente? Você vai botar o soldado lá na frente. Mas não foi isso que ele fez. E sabe o que aconteceu? Ele não precisou levantar um dedo sequer, porque foi o Senhor quem batalhou por ele, derrotando todos os seus inimigos. Muitas vezes nós somos crentes acuados porque não entendemos o que a palavra está dizendo. Ficamos com medo porque não entendemos aquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Cristo, irmãos, ele vem para trazer misericórdia aos humildes e causar confusão aos orgulhosos. O apóstolo Paulo, ele não fala como nos defender, mas ele fala sobre como Deus toma a iniciativa. A batalha espiritual, ela se refere ao momento em que Deus nos chama para lutar ao seu lado, e Ele é quem nos dá força para isso. É a luz de Deus invadindo as trevas.
e não as trevas tomando conta da luz. Só que às vezes, muitas pessoas pensam assim, mas eu estou sendo atacado. E é verdade, você está sendo atacado. E Satanás, ele vai tentar nos atingir de várias maneiras. Só que, irmãos, nós somos o exército de Deus, um exército que avança, trazendo luz para um mundo que está em trevas. Nós, como filhos da luz, não estamos na defensiva, nós estamos na ofensiva para lutar, para agir, para fazer a diferença. E diferente do que muitas pessoas pensam, as armas que nós utilizamos para lutar é a arma da humildade contra o orgulho. É a arma da verdade contra a mentira. Da coragem contra o medo. Da fidelidade contra a infidelidade. Da bondade contra o ódio. Da sabedoria de Deus contra a loucura do mundo. Do amor em Cristo contra a indiferença. Só que sabe o que acontece, irmãos? É muito mais fácil você confiar em orações fortes. É muito mais fácil você confiar em jejuns especiais. É muito mais fácil você confiar em campanhas de vitória. É muito mais fácil você confiar em ofertas milionárias. Como se você pudesse comprar ou barganhar com Deus em troca de poder. Tem muita pessoa que, ao invés de realmente se revestir do Espírito Santo, lembra que quando a gente começou a trabalhar essa mensagem, Paulo vai passar a falar sobre estarmos cheios do Espírito Santo? É essa vida que a gente tem que ter. E o que é estar cheio do Espírito Santo? É manifestar o fruto do Espírito. Amor, alegria, gozo, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É você realmente manifestar o fruto do Espírito. Porque é assim que nós vencemos. Só que as pessoas preferem se apegar a essas coisas como se elas pudessem barganhar com Deus. Como se elas pudessem fazer uma troca com Deus. Só que o verdadeiro propósito da nossa luta espiritual é muito mais desafiador. Porque, irmãos, é algo mais grandioso do que apenas vencer e conquistar coisas. É fazer o reino de Deus expandir. É levar vidas a serem transformadas. É levar as pessoas realmente a entregar o seu coração para Jesus. Essa é a verdadeira batalha que nós temos. Da mesma forma que Jesus ele enfrentou as trevas quando ele veio a este mundo, nós também somos chamados a fazer o mesmo. Porque Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. Ele é quem nos inspira, irmãos, a realmente espalhar o seu amor por um mundo que está perdido na escuridão, que está nas trevas. E isso é, irmãos, um chamado para que juntos nós possamos levar essa luz, trazendo esperança onde tem desespero. Esse é um chamado onde nós somos levados para levar a alegria onde tem tristeza, levar a vida onde tem morte. Como um guerreiro vitorioso em Cristo, a sua vida ela consiste justamente em você se empenhar na missão do reino, evangelizando os pobres, apregoando liberdade aos cativos e dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos. Os capítulos de 1 a 3 de Efésios destaca a nossa identidade em Cristo e como a força de Cristo ela age em nós.
E os capítulos 4 a 6, eles nos ensinam a viver uma vida de acordo com essa nova identidade que nós temos em Jesus e a força que Ele nos deu. Porque, irmãos, é Cristo quem nos capacita para viver a vida cristã, enfrentando as forças do mal que se opõem a esses valores de fé, de humildade, de amor, de coragem. Porque é a força de Deus que nos permite perdoar como Deus nos perdoou. É a força de Deus que nos permite amar como Cristo nos amou. E esse, irmãos, é o nosso chamado. É viver e lutar de acordo com os propósitos de Cristo, tanto na nossa vida quanto nas relações com aqueles que nós estamos buscando orientar e acompanhar. As pessoas que estão caminhando com a gente. Nós precisamos encarar o verdadeiro inimigo. Porque a Bíblia é muito clara em falar sobre a existência real de Satanás. As armadilhas do diabo envolvem disseminação de crenças e estilos de vida que são prejudiciais e enganosos, e nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo crenças sendo disseminadas através das mídias, através do ensino, ideologias e filosofias que estão sendo propagadas e que vêm diretamente do inferno. O diabo, ele cria dúvida na mente das pessoas, afastando as pessoas da confiança em Deus. Ele tenta os filhos de Deus com imoralidade, com materialismo, com orgulho, com busca por satisfação pessoal. Ele se manifesta através de fofoca, zombaria, perseguição. Paulo nos lembra, irmãos, que a batalha do cristão vai além do enfrentamento direto com Satanás. Nós também enfrentamos os seus seguidores demoníacos. Uma variedade de adversários que, da mesma forma como o próprio diabo, não são seres físicos, são seres espirituais. O verdadeiro inimigo, ele não é visível no mundo, que está cheio de corrupção ao nosso redor. Mas nós podemos enxergá-lo nas forças invisíveis que estão operando. Por isso que enfrentar os desafios espirituais na vida cristã não se trata apenas de combater as forças do mal, mas de você estar alicerçado e edificado em Cristo, confirmado na fé e no caminho que fortalece a sua vida no Senhor. Assim, irmãos, não haverá espaço para que essas forças espirituais ganhem vantagem sobre nós. É necessário ter uma vida de arrependimento e confissão. Deixar o orgulho de lado, porque é exatamente quando nós reconhecemos as nossas fraquezas que Deus começa a agir. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Me alegro nas minhas fraquezas. 1 Coríntios, capítulo 12. Aliás, 2 Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É preciso permanecer firmes na batalha. Porque, irmãos, é muito fácil nos acomodarmos nessa caminhada de fé.
As facilidades que nós temos nas nossas vidas nos fazem ser complacentes com a aparência do mal. Por isso que é fundamental que você não dê espaço para o inimigo agir na sua vida. Sabe aquela ideia que você vê uma coisinha e você fala assim, não, isso aí não tem nada a ver. Toma cuidado, porque isso aí pode ser que derrube você. É nas pequenas coisas que o diabo começa a agir. E quando você menos percebe, ele já está tomando conta de tudo. Não devemos deixar nenhuma área vulnerável. Porque, irmãos, ao fazer isso, a gente permite que Satanás encontre uma oportunidade para agir. Nós temos que manter as nossas vidas cobertas e protegidas. Porque isso é essencial para evitar que ele tenha uma base para operar. Porque é isso que o inimigo faz. Primeiro ele cria uma base. E depois que ele se infiltrou, ele começa a se espalhar. Quando você começa a duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, você está se alinhando com as mentiras de Satanás. E são exatamente, irmãos, essas dúvidas que levam você a ter sentimentos de ansiedade, de desânimo, de depressão, fazendo com que você perca a esperança em Cristo. Levando inclusive algumas pessoas até mesmo à morte. O inimigo, ele tenta fazer com que você acredite que a Bíblia é difícil de entender, que você não é capaz de responder às questões complicadas da vida. E isso, irmãos, pode fazer com que você desista de tentar entender a palavra de Deus. Só que quando você dá ouvidos a pregadores com interpretações conflitantes, você dá espaço para o inimigo confundir a sua mente. Ao invés de você buscar o verdadeiro conhecimento da palavra, muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas e falsos cristos. É por isso que João, na sua carta, ele nos traz um alerta. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Satanás vai tentar fazer você desobedecer a Deus. Porque, irmãos, Deus quer que falemos a verdade, mas o inimigo vai nos empurrar para a mentira. Deus nos ensina a amar, mas o inimigo nos tenta odiar. Deus quer que fiquemos satisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado, mas o inimigo vai nos fazer desejar aquilo que não é nosso. Deus quer que vivamos pela fé, mas o inimigo vai nos tentar a confiar apenas naquilo que nós vemos. E é por essas razões, irmãos, que você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Sabe para quê? Para que aconteça o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Guerra espiritual, irmãos, não é uma ficção. É um fato. Apesar do inimigo ser invisível, isso não significa que ele não seja real.
E para a gente vencer o inimigo, como eu disse, você tem que usar as armas espirituais de Deus, revestir-se da armadura de Deus, porque a batalha espiritual não é só uma questão de reunir coragem para resistir ao diabo e enfrentá-lo quando for preciso, mas é a sua nova posição em Cristo que já lhe dá essa vitória. Porque Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O inimigo já está derrotado. E em Cristo nós somos vitoriosos. Porém, nós nunca podemos baixar a guarda. Devemos estar revestidos de toda a armadura para poder resistir e permanecer inabaláveis, firmes, constantes na presença do Senhor e fazendo a obra de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua palavra, palavra bendita que vem de encontro ao nosso coração. Ó Deus, nós te louvamos por podermos, ó Pai, aprender e compreender a vitória que já nos foi dada através de Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. E agora, ó Deus, nós vivemos sim, ó Pai, uma batalha e precisamos estar cada dia, todos os dias, nos revestindo dessa armadura, permanecendo na tua presença, sem nos desviarmos, mas sempre olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Para que assim, ó Deus, possamos resistir às investidas de Satanás, que tenta, ó Pai, nos desviar do caminho da verdade, que tenta, ó Pai, nos desanimar, ó Deus, que tenta muitas vezes, ó Pai, nos fazer, ó Deus, desconfiar da tua bondade, do teu amor e da tua misericórdia. Mas o Senhor, ó Pai, já nos concedeu e já nos deu tudo o que nós precisamos para viver, ó Deus, uma vida abundante em Cristo Jesus. E te louvamos por isso. E se existe alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu essa vida, que o teu Espírito Santo trabalhe neste coração, para que ele possa receber a Cristo, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida verdadeira, que só o Senhor pode dar. E nós te louvamos e bendizemos por isso. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero agradecer aqueles que estiveram nos visitando aqui nesta noite. Muito obrigado pela presença. Espero que possam voltar aí mais vezes. É muito bom tê-los aqui junto conosco. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor esse tempo que nós passamos aqui juntos. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por este culto, somos gratos, ó Pai, pelo mover do Teu Espírito Santo, desde o início até o término, ó Pai, deste momento que nós passamos aqui, como igreja, como família, corpo de Cristo, reunidos no Teu santo nome. Mas sabemos, ó Pai, que a nossa vida é uma vida de adoração. Isto aqui, ó Pai, é apenas um momento que nós temos para estarmos juntos, nos fortalecendo, louvando ao Senhor, ó Deus, pela Tua grandeza e pela Tua majestade. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo, ó Pai, direcionados pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, ó Pai, diante das decisões que nós precisamos tomar. E entendendo, ó Deus, que a vitória já nos foi dada através de Cristo Jesus, e nós te louvamos por isso. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.